Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 26 de agosto de 2024. A Mandiant descobriu um novo dropper para Windows chamado PeakLite. A ameaça foi preparada para decifrar e executar payloads adicionais exclusivamente em memória, tendo sido usada até o momento em campanhas para disseminação de infostealers. O PeakLite é distribuído por meio de arquivos zip disfarçados de filmes pirateados. No zip há um arquivo de atalho do Windows, ou melhor, um LNK, o qual executa um comando em PowerShell que ativa um arquivo no formato HTA, com origem em um repositório remoto sob o controle do atacante. O HTA é responsável por fazer contato com o servidor de comando e controle do adversário, baixar e instalar o PeakLite e o payload da ameaça para a qual o PeakLite está trabalhando. A Mandiant observou esse loader sendo usado para disseminar ameaças como o Luma Stealer, o Shadow Ladder e o CryptBot. E ainda falando sobre infostealers, a Kado Security documentou mais uma ameaça desse tipo, a Cthulhu Stealer, feita para roubar dados dos usuários de macOS. O malware é disseminado disfarçado de software legítimo por meio de um arquivo DMG, o qual contém 2 binários, um para cada arquitetura do sistema, seja x86-64 ou ARM. Assim que o usuário executa um desses arquivos, é solicitado a ele que insira a senha do macOS e, em seguida, a senha da carteira de criptoativos MetaMask. Com isso, o malware rouba as senhas do iCloud Keychain, cookies do navegador e informações de contas do Telegram e de diversas outras carteiras de criptomoedas, as quais são comprimidas e armazenadas em um arquivo zip, e esse arquivo é então enviado para um servidor de comando e controle. E o pessoal da Sophos documentou uma nova tática para roubar credenciais de navegadores Google Chrome em uso por afiliados da quadrilha de ransomware Kylin. Essa atividade acontece após o adversário já ter o controle do controlador de domínio. Mas aí você pode pensar, isso pouco importa, porque o adversário já é domain admin. O que importa mesmo seria a cadeia de ataque desde o acesso inicial ao domain admin. Mas veja, sob a perspectiva de Cyber Threat Intelligence, é muito importante a gente catalogar todas as táticas, técnicas e procedimentos do adversário. E nesse caso, isso é muito importante porque, além do fato desses afiliados do Kylin estarem estocando credenciais que podem ser usadas para serem vendidas ou abrir portas para outros ataques, esse movimento sugere que essa quadrilha está buscando cortar intermediários, coletando suas próprias credenciais ao invés de comprá-las de quadrilhas de infostealers, por exemplo. Mas como os adversários vinculados ao Kylin têm feito isso? Via GPO. Segundo a Sophos, eles editam a política de domínio padrão de modo a introduzir uma GPO de logon baseada em um script PowerShell chamado ipscanner.ps1, feito para coletar dados das credenciais armazenadas no Google Chrome. Numa rede de mais de 1.000 colaboradores, imaginem o volume de credenciais que é possível obter dessa maneira. E fechamos com algumas notas sobre outros assuntos relevantes do final de semana. 1. A Polícia Federal da Argentina prendeu um cidadão russo de 29 anos em Buenos Aires, acusados de suspeita de lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas roubadas pelo grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte. O suspeito, identificado pelas iniciais VB, teria processado 100 milhões de dólares em criptomoedas roubadas. 2. A Kaspersky documentou 7 vulnerabilidades no Suricata e no FreeRDP, tecnologias que fazem parte de produtos seus como o Kaspersky Thin Client e o Kaspersky IoT Secure Gateway. As falhas foram relatadas aos mantenedores do Suricata e do FreeRDP e já corrigidas. 3. Pesquisadores da i7 descobriram uma campanha que visava clientes de 3 bancos da Tchequia, em que um malware chamado Ngate era usado para clonar dados de NFC das vítimas, permitindo transações fraudulentas com seus celulares.
4. A Palo Alto Networks documentou as táticas, técnicas e procedimentos da quadrilha Bling Libra, responsável pelo ransomware Shiny Hunters. A investigação destaca a importância de práticas de segurança robustas e da utilização de ferramentas como Amazon Guard Duty, AWS Config e AWS Security Hub. E para encerrar, 5. A polícia francesa prendeu Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram, devido à falta de moderação de conteúdo na sua plataforma, a qual, segundo as autoridades francesas, favorece a atividade criminosa. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham uma ótima semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.